Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem. Deixa eu arrumar aqui. Com nós aqui tudo ótimo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sempre, gente, sempre. É um lugar onde a gente nunca mais quer sair. Depois que a gente conhece o Senhor, a gente quer estar na presença dele 24 horas por dia e a gente não tem vontade de sair. Porque Deus é maravilhoso e na presença dele é maravilhoso como ele. Hoje, uma noite de terça-feira, gente, hoje o dia foi quente, foi bom, foi agradável, com a graça do nosso Senhor. A gente teve notícias de que está se aproximando uma turma de gafanhotos que vem entrando pela a fronteira com a Argentina, que nós aqui, Rio Grande do Sul, é a fronteira com a Argentina. Não fica tão próximo a Torres, porque a gente faz a divisa aqui com Santa Catarina, né? A gente fica bem na divisa com Santa Catarina, porque a gente fica bem em cima. Mas o outro lado faz divisa com a Argentina. Então, quem pegar ali o mapa do Rio Grande do Sul vai ver. Ali tem a divisa e os gafanhotos estão na Argentina e a Argentina já avisou as autoridades aqui do Rio Grande do Sul, então o pessoal está meio que preocupado por aqui. Para quem não conhece, né, aqui no Rio Grande do Sul, não sabe o que está acontecendo, então a nossa preocupação agora, no caso, além do coronavírus, é os gafanhotos. Mas, gente, foi como uma postagem a qual eu coloquei no Face hoje. Até eu vou ir lá pegar para mostrar para vocês. Espera aí. Então, gente, aqui, ó, essa postagem foi uma postagem que eu coloquei no Facebook agora há pouco tempo atrás, aonde fala uma profecia da Bíblia. Então, aqui diz a Bíblia se cumprindo. Na Bíblia diz: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, aqui faz bastante tempo que não chove, gente. Infelizmente, o nosso inverno desse ano não tem tido chuvas, mas as ordens de Deus são as ordens de Deus, a gente simplesmente as acata e espera nele. Ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu e perdoarei seus pecados. O farei o país progredir. De novo, Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, gente. Pode procurar na Bíblia, vai ter esses versículos lá em Crônicas com esse dizer. Então, quer dizer, gente, se existe alguma dúvida, se existir alguma dúvida de que tudo que está acontecendo está sendo mandado por Deus, então não existe mais, porque a partir do momento que você abre a sua Bíblia e ali Deus está te mostrando o que está acontecendo, é porque era uma profecia dele, já era algo que ia vir e que ia se cumprir. Então, os gafanhotos, eles vieram de muito longe, eu já venho acompanhando, já faz acho que uns 2, 3 meses, no início do coronavírus, que eles estavam vindo e eles tinham chegado na fronteira com o Rio Grande do Sul, e agora, então, o nosso estado aqui está em estado de alerta, tá, gente? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode orar e pedir ao Senhor a proteção dele, porque Deus aqui mesmo disse: se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu o ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e farei o país progredir de novo. Então, não tem dúvida, gente, que o que a gente tem que fazer já está aqui também, que é orar, pedir perdão pelos nossos pecados, porque se tudo está acontecendo, a culpa não é de Deus, gente. A culpa é de nós mesmos que estamos aqui embaixo e que estamos fazendo as coisas erradas. Tá bom, gente? Então, é uma reflexão para nós hoje, para a gente ficar. E outra coisa que eu sempre digo, Jesus está voltando. Jesus está às portas.
Então vamos se arrepender, gente, vamos pedir perdão, vamos se entregar ao Senhor, porque aqui é só uma passagem. A terra é uma passagem. O que a gente tem depois para nós com Deus é que é a eternidade. Então vamos nos preocupar com a eternidade, com o reino do céu e fazer o melhor que a gente puder aqui na terra pelo próximo, pelas pessoas, no caso, que precisam, porque somente isso é que vai valer alguma coisa, não para nós, mas para aquelas pessoas que estão precisando e a gente puder ajudar. Tá bom, gente? Pra gente também vale, né? É gratificante a gente poder ajudar uma pessoa, mas eu digo referente a Deus, porque as tuas ações não levam a tu ganhar o céu, entendeu? Quem te fez ganhar o céu foi Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Ele sim derramou o sangue dele lá na cruz. Então, o que leva à salvação é a gente se entregar a Jesus e reconhecer ele como único Senhor e Salvador. E ter ele como nosso Pai eterno. Então, ele sim, ele fez o sacrifício. A gente não tem que estar fazendo, a gente não ganha, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas mãos, a gente não ganha nada pelas nossas mãos. A gente ganhou pela graça. Deus disse, eu vos dou pela graça. Então, ele nos deu a salvação pela graça. Ele nos deu a salvação pelo sangue que ele derramou na cruz. Então, o que eu fizer para um irmão aqui vai ser uma boa ação. Eu vou estar sendo uma pessoa boa porque eu sou uma pessoa boa e estou ajudando o próximo, estou ajudando meu irmão porque eu tenho compaixão. Eu sou uma pessoa assim, mas porque eu sou assim aqui, gente. Entendeu? Não que isso vai me fazer eu ganhar o céu. Tá? Quem fez eu ganhar o céu foi Jesus quando morreu naquela cruz, e eu quando reconheci isso que ele fez por mim e aceitei ele como meu único Senhor e Salvador da minha vida, tá bom, gente? Do meu espírito. Então vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Ontem a gente leu Números 2, as ordens das tribos, a ordem das tribos ao acampar. E hoje a gente vai ler Números 3, a responsabilidade dos levitas. Tá bom, gente? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai, Deus amado, entramos na tua santa presença, Paizinho, para te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai amado, por essa noite que vem chegando, e te entregar, Senhor, a todos os meus irmãos aqui, Senhor, estamos todos em tuas mãos. Pai amado, Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento ao nosso coração, hoje, Números 3. Em nome de Jesus, eu entrego cada um, Senhor. Dê entendimento para que a gente possa, Senhor, levar a tua santa palavra a nossos irmãos, Senhor, mas levar ela com sabedoria, aquela sabedoria que o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus, que a gente não erre, Senhor, ao tentar levar a tua santa palavra. Amém e amém. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, me doeu minhas pernas. As responsabilidades dos levitas. Desculpa, gente. Estas, pois, eram as gerações de Arão e Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São estes os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. De todos lhes são dadas as partes dos filhos de Israel. Mas
Arão e seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. A eleição dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão. Eu sou o Senhor. Louvado seja. O recenseamento dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés. Gente, desculpa que hoje está um pouco mais difícil para me ler, porque eu tive muita dor de cabeça e meus olhos doem bastante. Subiu a minha pressão um pouco, então eu embaralho um pouco. Agora a minha pressão já tá boa, já tá normalizada, mas eu tive muita dor, então me dói muito as vistas. Então às vezes embaralha, então às vezes eu tenho que parar um pouquinho. Eu já sou meio difícil com as letras, porque eu já não era muito de ler, né, gente? Agora que eu tô lendo, que eu tô começando a me esclarecer as palavras. Então a gente entende hoje o quanto é bom a gente ler, né? Porque a gente, conforme a gente vai lendo, a gente vai conhecendo as palavras e automaticamente a gente vai conseguindo falar elas. Mas quando a gente tá com dor, assim, que nem eu tive muita dor nas vistas e ainda tô com dor assim na minha cabeça, aí fica um pouco ruim, porque as vistas dói pra força, né? Então fica um pouquinho difícil, mas a gente vai lendo devagarinho, e se eu errar alguma coisa que eu não consegui corrigir, gente, vocês não me levem a mal, tá? É que realmente hoje tá um pouquinho ruim. Mas tá bom. Mas tá bom. É a história da mulher aquela, né? Que ia indo, o filho dela, ela foi para ir para pedir ajuda, porque o filho dela tava morrendo, ou já tinha morrido. E eles perguntavam como é que está. Ela disse: tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu acho que o filho dela já tinha morrido. Ela tinha ido para pedir a Jesus que curasse o filho dela, que trouxesse o filho dela. E quando ela chegou perto de Jesus, realmente o filho dela voltou à vida pelo que ela já tinha feito, pela fé que ela tinha. Eu vou trazer essa história direitinho. Às vezes eu conto a história assim bem rapidamente, porque alguma coisa eu me esqueço e eu também não quero estar pecando quanto a isso. Mas eu quero ver se eu trago essa história para contar para vocês, tá, gente? Então, quando a gente diz assim, ó, ai, gente, tá muito ruim, aquilo se torna a nossa vida, tá muito ruim. Mas quando a gente diz assim, hoje tá um pouquinho ruim, mas tá bom, já é um começo. Mas quando tá ruim, a gente diz assim, não, tá bom, isso aí então é o que eu acho que Deus deve querer da gente, porque se tá ruim para nós, mas o fato da gente ter Deus, então, é maravilhoso. Então tá sempre bom, tá, gente? Então eu costumo dizer, tá ruim, mas tá ótimo, porque o Senhor está conosco. O recenseamento dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: Conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme mandado o Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uzir. E Uziel. Desculpa, gente. Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Mussi. São essas as famílias dos levitas, segundo as suas casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libanitas e a família dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500.
As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Eliasaf, filho de Lael. E o filho de Gerson, e os filhos de Gerson terão a seus cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, acho que é isso, não é Anramitas, é Anramitas. E a família dos Isaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São essas as famílias dos coatitas. Segundo os números de todos os homens de idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafá, filho de Uziel. Esses terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios dos santuários com que ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens, de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Nossa, ficou difícil para mim. Abiail. Eles se acamparam. Desculpa, gente, tá bem ruim minhas vistas. Eles se acamparam ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Deixa eu ver se eu não consigo aumentar um pouco. Deixa eu ver. Aumentou um pouco, né, gente? Os filhos terão o cargo da armação do tabernáculo, as colunas de átrio ao redor. Onde é que eu estava? Eram a família dos Mussanitas. Os que dele foram contados... Gente, eu me perdi. Os príncipes paternos de Merari será Zuriel. Mas era aqui. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos começar aqui pelo 32. Eu me perdi, gente, porque eu botei ali e eu me perdi. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malatitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados segundo o número de todos os homens, de um mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de... era aqui que nós estava. Abiail,
eles se acamparam ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação dos filhos de Merari, terão o seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus pertences, com todo o seu serviço. E as colunas do átrio eram em redor das suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. Diante do tabernáculo, desculpa, gente, para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel. E o estranho que se achegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima eram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número de seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos pelos números dos nomes, da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos, entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número de dos levitas. Receberá por cabeça 5 ciclos, conforme os ciclos dos santuários, e receberás o ciclo tem 20 geiras, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo os ciclos do santuário, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. Capítulo não lido, capítulo lido. Lindo, gente, isso aqui. Nossa, isso aqui é para colocar a ordem. Foi que nem eu falei ontem. Deus coloca a ordem em tudo, em tudo. E aqui ele colocou ordem. Ele colocou tudo em números, gente, tudo em números. Ele fez questão de ajeitar tudo conforme tinha que ser, e ele nunca deixou de dizer, ele é o Senhor. Então, que todos saibam, ele é o Senhor. Ele foi na época de Moisés, ele continuou sendo, depois ele veio como filho, continuou sendo, e ele ainda é até hoje e será por toda a eternidade. É muito lindo, gente. Deus nos dê entendimento dessa palavra, porque é uma palavra única pra gente. É muito lindo. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na tua santa presença, Paizinho, novamente. Oh, Deus querido, agora para te agradecer por essa leitura maravilhosa, Senhor, de Números 3. Oh, Pai amado, dê-nos entendimento, Senhor, da tua santa palavra. Coloca o nosso coração, Senhor, como uma sementinha, Pai amado, que vai brotar, vai crescer, e um dia vai frutificar, Senhor. Mas ela vai frutificar porque ele é um fruto do Senhor. E aí a gente vai poder dar a ela aquela pessoa que tem fome no espírito. Oh, Deus querido, abençoa que a gente possa encontrar essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa a noite de cada um, Senhor. Livra-nos de todo o mal, cuida de nós, Senhor, e abençoa o nosso dia de amanhã, para que a gente possa, Senhor, levantar contigo e ao ir deitar, Senhor, ter a certeza que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus eu te entrego todo, Senhor.
Amém e amém. Graças a Deus, gente. Em nome de Jesus, a gente vai se despedindo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Não esqueçam, gente, se inscrevam no canal. Deixa o like de vocês. Ativem o sininho para que cheguem para vocês. E compartilhem, gente. Vamos compartilhar os vídeos. Jesus está voltando. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.